Então, a necessidade da água é influenciada por temperatura. Quanto mais quente, mais o gado precisa beber. Por tamanho do animal, quanto maior, mais água precisa. Por matéria seca consumida, quanto mais o gado come, mais água ele precisa. E vocês vão ver repetidas vezes como a falta de água pode ser um indutor do baixo desempenho, de ganho de peso. E outros fatores, como o gado e lactação, precisa de mais água, enfim, tem fatores secundários aqui. Aproveitando a foto, vejam um problema para não se repetir. Nós temos aqui uma caixa d'água improvisada como bebedouro e ela está muito alta para o bezerro. Quer dizer que se esse bebedouro não tiver plenamente cheio, esse bezerro aqui não vai conseguir beber água. Se ele tiver pela metade, esse bezerrinho amarelo já não vai chegar com o pescoço dele na água. Certo? Então, existe uma altura mais adequada para o gado, que a gente deve falar em seguida também. Então, indo para um cálculo. Como é que a gente calcula? O cálculo da necessidade de água é bem simples. É uma quantidade de litros que cada cabeça precisa em função da matéria seca consumida naquele dia. Então, quanto mais come e mais quente está, mais água necessita. Só de curiosidade, vejo aqui a diferença da quantidade de água que um bovino precisa em relação ao ovino com a mesma matéria seca consumida. Então, para cada quilo de matéria seca, que dá mais ou menos 5 quilos de pasto, o bovino precisa de 5,5 litros de água, enquanto que o ovino precisa de somente 2 litros, quando a temperatura está acima de 27 graus centígrados. O que nos interessa é bovinos. Então, vocês vejam aqui, numa situação sergipana, ou de quase todo o Brasil tropical, o gado sempre vai estar em temperaturas de 22, acima de 22 graus centígrados, e, portanto, vai precisar de 4,7 litros a 5,5 litros por quilo de matéria seca ingerida. Aqui temos outro bebedouro para mostrar a nossa questão da água, né? Esse aqui é um bebedouro com bastante área para os animais chegarem simultaneamente. Isso aqui é muito bom. Agora, antes de ir para frente, eu quero perguntar para vocês o seguinte: vocês já se deram conta de que a água, a temperatura, ela tem influência num momento específico? É muito raro que o dia amanheça com 27 graus centígrados, mas é absolutamente esperado que na hora que o gado vai beber água, que é entre 10 horas e 3 horas da tarde, a gente esteja acima de 27 graus centígrados na maior parte do Brasil. Então, é nesse horário que o gado vai beber acima de 80% da sua necessidade do dia, é que eu preciso ter essa disponibilidade de água para o meu rebanho. Então, para não precisar fazer cálculo, aqui a gente tem o consumo médio de vacas, vaca em lactação, vaca em pré-parto, vaca gestante, novilha grande, novilha jovem, bezerro ao pé. Vejo aqui que a vaca de corte chega a 62 litros por dia de necessidade de água. O gado de engorda vai variando, mas olha só, um boi de 455 quilos, com 32 graus centígrados, que acontece quantos dias no ano a gente tem menos de 32 graus centígrados na hora ao meio-dia, aí em Sergipe? São raros os dias, né?
Então, a gente precisa de 78 litros para esse boião aí se abastecer de água nessa época do ano. Aí vocês podem me perguntar assim, mas o gado vai perder peso, então? Vai morrer se ele não tiver essa água? Não, não vai morrer, mas ele vai perder desempenho. Seguramente, ele não tendo essa quantidade de água, ele não vai comer a quantidade de pasto que a gente gostaria para ele ter os máximos desempenhos de ganho.